vamos nesta manhã se colocar de pé e adorar o Senhor Jesus. Antes de começarmos, vamos orar? Porque não tem como entrar na presença do Senhor sem se apresentar a Ele, né? E diante da nossa correria dessa manhã, então a gente precisa acalmar a nossa alma, acalmar o nosso coração, para que tudo esteja alinhado com o céu. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, Pai, nesta manhã. E como é a nossa alegria, Senhor, te dar as nossas primícias, Pai. Entrar na Tua presença, Senhor Jesus, é um privilégio, porque nós não merecemos. Engraçado, Senhor, porque ao mesmo tempo que nos sentimos alegres, também nos sentimos tão indignos, ó Deus. Mas o Senhor nos ama, o Senhor nos enxerga, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe quem somos. No mais íntimo do nosso interior, o Senhor sabe se somos verdadeiros ou não. Pai, diante do Senhor apresentamos as nossas vidas nesta manhã. Sabemos, ó Deus, e reconhecemos a Tua grandeza. Reconhecemos o Teu amor e a Tua graça, misericórdia que já se renovaram sobre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia. Obrigado, Senhor Jesus, por não nos abandonar, por estar conosco. Senhor, estamos aqui, Senhor Jesus, diante da Tua presença, e de Ti, Senhor, nada pode se esconder. O Senhor nos conhece, nos chama pelo nome. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos, venha mais uma vez sobre este lugar. Que esta manhã, que a noite, seja a extensão daquilo que foi revelado ontem. Senhor, nós cremos, Pai, que a Tua presença, Senhor, ela é única. A Tua presença, Senhor Jesus, ela é poderosa. E nesta manhã nós te pedimos, Senhor, seja a extensão, seja maior, seja tudo, seja o centro das nossas vidas. Pai, nesta manhã nós abrimos os nossos corações, nós abrimos, Senhor Jesus, a nossa boca com regozijos e alegrias diante do Teu trono. Senhor, nós nos apresentamos como ofertas agradáveis a Ti, sacrifícios vivos, com um culto racional, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, abrimos os nossos corações e pedimos, aquieta a nossa alma para que a Tua voz venha ecoar no nosso espírito. Em nome de Jesus, queremos ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem a ministrar, porque cada dia há algo novo da parte do Senhor, a cada manhã há algo novo da parte do Senhor, a cada passo que damos há algo novo a revelar da parte do Senhor, e que nesta manhã possamos viver esse novo do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode adorá-lo nessa manhã? Te adoramos, Senhor. Entramos em Tua presença. Te adoramos. Tu és digno. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Declare ao único que é digno. Somente Ele é a força, poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Feche os seus olhos e se conecte com Ele. Diga: coroa
consagramos todo nosso ser a Ti. Vamos dizer, Ele é único, Ele é digno, vamos declarar isso. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Declara a Ele, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos tudo que somos a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Nós te adoramos, Senhor, nós Te rendemos tudo, Te entregamos tudo. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Vamos declarar, louve a Ele em suas mãos. Porque Ele é a resposta para todo aquele que clama e se achega a Ele. Quanto mais você se achega a Ele, mais Ele se achega a vós. Oh, a verdade, a verdade. E Ele não mente, aleluia. Mentir, por isso estamos aqui. Pega suas mãos e se renda a Ele, diga: Te louvamos, ó Senhor, pelo Seu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder. E
palavras aí no seu lugar para começar a adorá-lo, para começar a bendizê-lo. Manifesta em nós a tua glória, manifesta em nós o teu querer, a tua verdade. Manifesta em nós, Senhor, manifesta em nós, Senhor, manifesta em nós, Senhor, e assim te adoraremos, te bendizemos, Senhor. Ah, Senhor Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. eu sei que tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Eu sei, Há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu sei, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Declare assim: Jesus. Se renda a Ele nessa manhã. Eis-me aqui, Eis-me aqui, Jesus, Jesus. Eis-me aqui, Jesus.
Eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés. Aplauda e glorifica o nome dele. Graça e paz, comunidade. Que bom te ver aqui nessa manhã. Vamos falar de uma coisa importante. Vamos falar de semear. Então já prepara aí a tua oferta, o teu dízimo. Você que vai semear, você que vai ofertar. Temos aqui o QR Code, temos ali a maquininha ali atrás. Então, semeie com amor, com alegria. Amém? Lá no livro de Eclesiastes 11, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, né? E depois de muitos dias o acharás. Esse é um versículo que encoraja a coragem, a generosidade e a confiança em Deus ao investir e semear, mesmo sem ver um retorno imediato. O pão representa os recursos, o trabalho e a fé, enquanto lançar sobre as águas simboliza a ação de partilhar, investir e semear, com a esperança de que, após um tempo, virá uma recompensa, seja ela qual for. Quando o autor de Eclesiastes, ele tem isso em mente de lançar o seu pão sobre as águas, ele tem em mente a cultura egípcia, onde os egípcios, quando na época de chuva que os rios transbordavam, os egípcios jogavam suas sementes sobre os rios, e ali ao passar do tempo, aquilo que era impossível se tornaria possível, porque aquela semente, ela começava a germinar e a brotar ao longo do rio. Então é isso. Lança nessa manhã o teu pão, a tua semente, a tua oferta, o teu amor, em nome de Jesus. Então você que já preparou a tua oferta, o teu dízimo, né? Temos aí um envelope aí no código da cadeira, né? Traga até o altar. Você que vai semear pelos meios eletrônicos, faça a sua semeadura, porque quem semeia, com certeza, colhe. Amém? Vamos orar? Te convido a ficar de pé. Querido Deus, nessa manhã, onde o Senhor nos deu a oportunidade e o privilégio de poder dormir e acordar. E acordar para te adorar, acordar para semear e ser semeado pelo céu. Eu te peço nessa manhã, ó Deus, estamos lançando a nossa semente, com a certeza, ó Deus, que chegará o tempo da colheita, e como a tua palavra diz, uma colheita abundante, recalcada, sacudida, transbordante e sem medida. Por isso, nessa manhã, ó Deus, eu te peço, abençoe o teu povo. Continue a abençoar aqueles que têm doado, que têm semeado. Porque há uma lei, Deus, que diz que quem semeia, colhe. Que a tua igreja possa colher, que o teu povo possa colher. Em nome de Jesus, nos abençoe nessa manhã. Também nessa oração eu te peço, me conduza nessa manhã, através do teu Espírito Santo, ó Deus, a ministrar, ó Deus, a semear no coração de todos aqueles que entraram por essas portas e aqueles que também estão nos ouvindo, ó Pai, que a tua palavra possa alcançá-los,
Que a tua palavra, ó Deus, possa queimar corações. Que a tua palavra dessa manhã possa nos direcionar, possa nos orientar. Em nome de Jesus, Espírito Santo, me conduza debaixo do teu mover. Que nada do pastor Ézio, mas que tudo de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Sente, adora a Deus com uma salva de palmas em nome de Jesus. Eu coloquei um tema nessa mensagem. Está pronto aí, pessoal? Getsemane, o lugar do bom perfume. Essa palavra aqui é uma palavra Getsemane, uma palavra em aramaico, que ela tem um significado muito importante, que eu vou falar no final dessa mensagem. Porque antes de entrar nessa mensagem, antes de entrar aqui, nesse jardim, a gente precisa voltar algumas páginas atrás. A gente precisa fazer uma viagem nessa manhã. É isso que o Senhor colocou no meu coração. Convide a igreja a viajar. E nessa viagem que a gente vai fazer, durante alguns minutos, a gente vai ter algumas paradas nessa viagem. E essas paradas vai ser paradas reveladoras. Vai ser palavras de grande ensinamento e de grande impacto na nossa vida. Você pode crer comigo? Você pode crer? Glória a Deus. Convidei aí a minha equipe. Aí ó, o pastor Ney está combinando comigo. O pastor Genival também. Nós temos que montar aqui uma equipe, né? Então aí os meus... já confesso antemão de fazer aquilo que a gente combinou, tá? Já sabe, né? Pastor Genival, tá muito sério nessa manhã. Eu vi alguém falar que você não viria. Mas o pastor Genival perdeu um culto. Brincadeira, né? Perdoa. Ontem teve um camarada que fugiu de vir com aquela camisa rosa. Todo mundo estava esperando ele chegar com aquela camisa rosa. E eu acho que ele está até traumatizado aí com o que estão falando, que eu acho que ele já aposentou essa camisa. Pastor, pode vir com aquela camisa, você fica, vamos quebrar o gelo, né? Todo mundo sério, todo mundo depois de um culto de ontem, todo mundo com a cara assim um pouco amassada, né? Vamos passar a mão no rosto assim, Jesus me ajuda, me desperta, né? Porque Jesus quer falar conosco nessa manhã. E eu vou dizer uma coisa para você. Já falei aqui outras vezes, mas é necessário. Depois de tanto tempo nessa caminhada com Cristo, eu ainda fico um pouco nervoso quando eu tenho que subir para ministrar. E eu acho que no dia que eu perder isso aí, eu acho que já não tem mais sentido nenhum. Porque esse nervosismo, não é nervoso, não sei o que é. Mas é é temor. Porque a responsabilidade de falar e as palavras que sairão têm um poder de vida e têm um poder de morte. Então a gente precisa ter muito cuidado no que a gente vai falar. E por isso que eu peço a Deus que nada do pastor Ézio, mas que tudo seja de Deus. O pastor Iratão falou agora que os pregadores têm que subir aqui com um tablet, tem que subir. Pastor, quando ele sobe aqui, ele sobe com um tablet, ele sobe com um iPhone, ele sobe com um monte de aparelho aqui. Ai, viu? Irmãos, essa semana Deus me deu um livramento. Eu recebo, irmã. Eu recebo, que é de Deus. Já teve um tempo da minha vida que eu não prestava nem para ser abençoado. Que as pessoas iam me abençoar, eu com meu orgulho, não quero, não sei o quê. Agora, irmão, quer abençoar? A chave Pix aí depois eu te dou. Tá? Comigo agora é assim. Essa semana eu tive um livramento, irmãos. Estava na Dutra ali, uma carreta bateu na traseira do meu carro. Aí você vê uma carreta carregada de não sei lá o quê.
bater na traseira de um Kwid, o que vai sobrar? Só que se você for ver, parece que não foi uma carreta que bateu. E se você parece que só amassou um pouco ali o porta-mala, mas eu agradeço a Deus pelo livramento, que poderia ser algo pior. Poderia ter acontecido algo pior, mas Deus nos livrou. Então a gente vê, isso é o que a gente consegue enxergar dos livramentos. E aqueles que a gente não vê, né? E que toda hora, todo momento, o Senhor, Ele nos dá. Mas vamos para o que interessa, né? Em nome de Jesus. Como eu falei, vamos fazer uma viagem nessa manhã. A Bíblia diz, lá no livro de Mateus 26, fala sobre essa passagem, onde Jesus é ungido em Betânia. 26:6 diz assim: quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro que continha um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinando à mesa. Somente até aqui. Eu estava pesquisando, irmãos. Quando você vai ler em relação a essa passagem, você vai perceber que existe aparentemente 2 episódios. Porque em alguns evangelhos diz que era na casa de Lázaro, outro diz que era na casa de Simão. Mas o importante dessa história aqui é que Jesus estava em Betânia. E em Betânia ele é convidado para ir na casa de Simão para um jantar. E nesse jantar, a Bíblia diz que estava Lázaro, a quem ele ressuscitou, estava Marta servindo e estava Maria, porque essa família residia em Betânia, era natural de Betânia. Em alguns evangelhos falam o nome, no livro de João revela o nome da mulher que quebrou o vaso e derramou o perfume. Em outros evangelhos diz que era uma pecadora, a mulher que derramou o perfume. E aqui, dentro desse texto, há algo importante que eu quero revelar para vocês nessa manhã. Revelar não, falar. Porque alguns historiadores dizem e contam que Maria era uma mulher que vivia uma vida mundana. Alguns historiadores, como Flávio José e outros, diz que Maria vivia uma vida mundana. Por isso, em alguns evangelhos, essa mulher é uma mulher anônima, mas é intitulada como pecadora. Por quê? Porque a vida que ela levava não condizia com a cultura, não condizia com o momento. Então Lázaro era um homem rico, era um camarada que todo mundo conhecia. Essa família era uma família que Jesus também conhecia. Todas as vezes que Jesus ia até Betânia, se hospedava na casa de Marta, de Lázaro, de Maria. E a gente começa a perceber que essa mulher, Marta, era uma dona de casa, era uma mulher envolvida com os afazeres, né, em cuidar da casa, em lavar roupa e tal. E nesse jantar ela está servindo, porque era da índole dela. Então a Bíblia diz que essa mulher pecadora, ela unge Jesus com o seu nardo puro, e ela quebra o seu vaso. E nesse jantar, essa mulher que tem essa atitude, ela é questionada. Ela é questionada por alguns que ali estavam pelo valor daquele perfume. E com certeza também ela é questionada por ser uma pecadora, uma mulher indigna. E como eu disse, alguns historiadores dizem que essa mulher vivia uma vida mundana, uma vida diferente dos seus demais irmãos. E por isso essa mulher, Maria, para Lázaro e Marta, era uma mulher que trazia uma certa vergonha para a família. E é justamente aqui o primeiro ponto que eu quero falar para você, e que Jesus colocou no meu coração. Hoje Jesus visita a tua casa nessa manhã.
Jesus visita a tua vergonha nessa manhã. Aquilo que te traz vergonha hoje, te trará honra amanhã. Aquilo que te trará tristeza hoje, que traz tristeza para o teu coração hoje, te trará alegria no dia da manhã. Hoje Jesus visita a tua casa e a tua vergonha. E eu vou dizer uma coisa. Jesus sempre está envolvido com pessoas que não têm índole nenhuma, né? Uma mulher pecadora unge ele, uma mulher mundana. Ele está na casa de um fariseu, leproso, um homem que tinha lepra. Olha que coisa interessante. Então o primeiro ponto dessa caminhada, dessa jornada, nessa manhã é isso. Jesus visita a tua casa. Ele visita a tua vergonha, aquilo que te traz vergonha, que te traz tristeza. Uma mulher que era uma mulher que não tinha um caráter como os demais da casa. E por isso para aquela família era a vergonha da casa. E olha a atitude que ela tem. Todos os momentos em que ela tem oportunidade de estar com Jesus, ela demonstra pela atitude de aprender, de mudar. Então Maria, em alguns evangelhos, tratada como uma pecadora, no livro de João, capítulo 12, se eu não estiver enganado, João revela o nome dessa pecadora, Maria, em Betânia, no jantar. Irmãos, eu tenho visitado alguns lares, e eu sei que a igreja às vezes é um céu para você, mas só Deus sabe a luta que é no lar, a guerra que é no lar. Tem pessoas, pastor Ney, que gostaria de morar na igreja, que gostaria que o culto não acabasse, porque sabe que vai sair do céu e vai encontrar em casa um cenário totalmente diferente. Mas eu quero nessa manhã, através de Deus, alegrar o teu coração, que esse cenário está prestes a mudar. E eu quero ir mais longe, eu quero profetizar que esse cenário na tua casa e na tua família não está prestes a mudar. Eu profetizo mudança agora, em nome de Jesus. Então, para a gente chegar aqui no Getsemane, a gente precisa fazer uma jornada, uma caminhada, para entender que esse lugar é o lugar do bom perfume. Então, 6 dias antes, Maria, ela toma a atitude de preparar Jesus para o sepultamento, com aquele derramamento do seu perfume, com o quebrado vaso, aquilo tudo tem uma simbologia, tudo tem um porquê, e é por isso que Jesus diz: olha, o teu nome ficará escrito pela eternidade. O que você fez, né? Como eu disse em outra pregação, Simão, o convidado, não fez. Então, 6 dias antes acontece isso. Jesus está em Betânia e acontece toda essa situação. E a Bíblia diz que ali está próximo da Páscoa. E a noite de quinta-feira para sexta-feira é onde a gente tem os maiores acontecimentos. Por quê? Porque nessa noite de quinta para sexta é onde Jesus ele anseia, ele tem vontade, desejo de se reunir com seus discípulos para cear, porque ele sabe que o seu momento está se aproximando. Ele sabe que a sua hora está chegando e ele sabe que aquela ceia seria a última. Então ele reúne os seus discípulos e naquela ceia ele revela quem era o traidor. Ele diz: aquele que come no meu prato, aquele a quem eu molhar um pedaço de pão e der, esse vai me trair. E naquela ceia Jesus diz: olha, um de vocês vai me trair. Antes dele revelar quem. E naquela mesa, pastor, que era uma mesa de comunhão, se torna uma confusão se você for ler. Porque ali eles começam a brigar entre si, há uma confusão entre si. Quem era o maior, quem deveria assumir o lugar. Observa que coisa louca essa. Então Jesus, ele diz: um de vocês vai me trair.
Todo mundo fica preocupando, eu não sou. Judas diz, eu também não. Jesus, ele molha o pão e dá para Judas. E Judas sai dali já disposto a fazer aquilo que estava no seu coração. Ele sai dali, enquanto ele sai, Jesus sai da ceia. E a narrativa vai dizendo, a Bíblia vai dizendo, que ele sai dali, ele vai para onde? O Monte das Oliveiras. Ele vai para o Monte das Oliveiras com os seus discípulos, aonde fica o jardim do Getsemane, ou Getsemane. E eu parando para analisar tudo isso, dizendo, Deus, o que é que o Senhor quer falar nessa manhã? Jesus falou assim, nós vamos fazer uma viagem até chegar no Getsemane, ou no Getsemane. E alguns pontos será essencial e importante nessa manhã para a minha igreja. Como eu falei, Jesus visita a casa do leproso, janta, tem um jantar, ali Jesus revela algo, Maria faz algo importante, ele sai dali, vai para a ceia, o traidor está na ceia, ele revela quem é o traidor sai para concretizar o seu plano, e ele vai para o monte orar com os seus discípulos. E no Monte das Oliveiras eu fico imaginando, porque é assim que eu gosto de ler a Bíblia, pastor. Eu gosto de ler a Bíblia como, sabe, me fazendo dentro da parte daquele momento. E aí eu vejo Jesus caminhando com aqueles discípulos no Monte das Oliveiras. E eu vejo aqui uma das maiores analogias que ele faz, quando ele para diante daquelas oliveiras e ele diz, eu sou essas oliveiras. O meu pai, ele é o agricultor. E vocês são os ramos. Jesus dá esse discurso naquela noite. Naquela madrugada de quinta para sexta. Ele fala para os seus discípulos, olha, eu sou essa videira. Porque ele está no Monte das Oliveiras. Meu pai é o agricultor. E todo ramo, ou todo galho que está em mim e não dá fruto, ele corta. E todo galho que dá fruto, ele poda. Aqui eu quero revelar algo para vocês. Porque ao pesquisar, em toda a literatura grega, o verbo cortar não existe. Na literatura grega, esse texto diz que todo galho que está em mim, que não dá fruto, ele toma e levanta para que dê mais fruto. Olha como as coisas mudam. E por que aconteceu isso, pastor? Porque ao traduzir, escolheram por um verbo que no original não existe, que é na língua grega. Então a conotação, o texto muda totalmente diferente. Quando o texto em grego diz que o galho que não dá fruto, ele toma e levanta. E por que isso? Há um livro chamado O Segredo da Vinha. Eu te convido você a ler esse livro. É um livro pequeno, não tem nem 200 páginas, mas que traz algo revelador sobre João 15. E era necessário fazer uma caminhada, uma viagem com vocês nessa manhã, para a gente chegar no lugar do bom perfume. Porque em João 15, e o autor do livro Uma Vinha, O Segredo da Vinha diz que ele conta uma história de um agricultor que trabalhava com vinhas e de um homem que tinha muito interesse em como cultivar. E eles marcam um café. Vamos tomar um café? Eu quero que você me ensine como é trabalhar. E aí o agricultor, o homem que tinha muito interesse em saber como cultivar, ele diz assim, o que é que se faz com os galhos que não dão fruto? Corta. O agricultor olha para ele e diz assim, de maneira nenhuma. O curioso diz assim, mas por quê? Se não dá fruto, qual é a importância que tem? Qual é o valor que tem? O agricultor olha para ele e diz assim, para quem não conhece e para quem não se trabalha com uvas, o galho que está caído
e que está estéril e que não dá fruto, não tem valor algum. Mas para nós que trabalhamos com uva, esse galho tem muito valor. O curioso diz: então o que se fazer com esse galho? Já que ele é importante, mas aparentemente ele é inútil, porque não dá fruto. O agricultor olha para ele e diz assim: nós que trabalhamos com uva, nós caminhamos dentro da plantação procurando justamente esses galhos. O curioso diz: e quando você a encontra, o que é que faz? Ele diz: quando nós encontramos um galho caído e que ele não está dando fruto, é porque ele está sujo. E se ele está sujo, ele precisa ser, o curioso diz, cortado. Ele diz: não, limpado. E é por isso que nós saímos com um balde d'água e um pano no meio da plantação, procurando justamente os galhos que estão caídos, aqueles que não estão dando fruto. E quando nós a encontramos, a gente pega aqueles galhos, a gente lava aqueles galhos, limpa, remove toda a sujeira, ergue ele novamente para que ele venha receber oxigênio. E aí, dias depois, aquele galho que era inútil, que não tinha valor algum, para quem não tem conhecimento de causa, ele começa a dar fruto. Você está entendendo a minha linha de raciocínio nessa manhã? Jesus nessa manhã está à procura de galhos caídos. E Jesus encontrou nessa manhã galhos caídos nessa manhã. Aquilo que para muitos que não têm conhecimento de causa não tem valor, para Jesus tem. Porque Ele é a videira e o Pai é o agricultor. Ele sabe como trabalhar na minha vida e na tua vida. Para aquele curioso, aquele galho deveria ser cortado e jogado fora. Mas para aquele homem que sabia cultivar uvas, ele sabia o segredo. E o segredo está justamente no galho, porque é no galho que se dá o fruto. Ele limpa, ele ergue. E nessa manhã o Espírito Santo falou no meu coração: eu venho nessa manhã erguer vidas que estão caídas, limpar vidas que estão sujas e que não têm produzido. A partir de hoje produzirão. E sabe por que eu digo isso? Porque você foi criado para dar certo. Você não foi criado para dar errado. Dar errado é uma decisão sua, não do céu. Então Jesus, ele está no Monte das Oliveiras e ele faz essa analogia com os seus discípulos. Ele diz: eu sou essa videira, vocês são os galhos, e todo galho que está em mim. E como é rico João 15, porque em João 15 ele chama eles de amigo, não mais de servo. E se você for ler João 15, ele diz: olha, eu vos chamo de amigo, não de servo, porque os servos não sabem o que o seu senhor, o que o seu senhor faz, mas os amigos sim. E ele diz: porque tudo que meu pai me revela, eu revelo a vocês, porque vocês não são meus servos, vocês são meus amigos. Então Jesus vai tratando os seus discípulos como amigos, porque ele sabe que aquele momento, é os últimos momentos da sua vida. Algo está prestes a acontecer. O vaso está prestes a quebrar. E é por isso que ele tem pressa de trazer algumas revelações, porque era necessário para aqueles que ficariam. Dá glória aí, pastor Ney. Está meio puxado esse glória a Deus assim, está meio... Então aqui a gente faz a segunda parada. É onde Jesus revela para eles, faz essa analogia, que eles são o galho. E que o galho caído, que embora para muitos não tenha valor, para quem trabalha com uvas, sabe qual é o verdadeiro valor. E aí a gente se pergunta, sem Jesus a gente era um galho, morto, caído, sujo. E o que é que ele fez? Jesus veio, me pegou, me limpou, me lavou e me enxertou na videira.
E é por isso que você está aqui nessa manhã, meu querido. É porque Ele te enxertou na videira para você dar fruto. E o Senhor falava ao meu coração: olha, a sua vida vai mudar. Vai mudar porque o Senhor está dizendo: eu entro com intervenção hoje. Ele intervém hoje para que aquilo que não está dando certo torne a dar certo. Para que aquilo que não tem valor tenha valor. Porque haverá mudanças. Agora eu vou dizer uma coisa. É necessário passar pela limpeza. Mas se é para dar certo, que assim seja, Deus. Está preparado para Jesus fazer uma limpeza na tua casa? Tudo envolve casa, família. Está preparado para Jesus tirar algumas coisas que é desnecessário aí dentro? Porque às vezes a gente diz: Senhor, trabalha na minha vida. Só que você não quer tirar os altares que estão aí dentro. E que é necessário tirar. Ou tira, ou Ele intervém. E quando Ele intervém, Jesus, quando Ele intervém, irmãos, Ele não diz para você: eu posso, não, Ele entra. Porque Ele tem domínio sobre o vaso. Ele tem domínio sobre mim, sobre você. Porque às vezes a gente imagina. Claro que Jesus, ele bate na porta. A Bíblia diz que Ele bate. Ele quer que a gente abra. Só, irmãos, que tem caso que Ele entra, e Ele entra mesmo. Ele entra para mudar. Por quê? Porque o que está em jogo é Ele, não é você. Então Jesus, Ele para ali, Ney, e Ele vai dizendo: olha, eu sou essa videira. Meu pai é agricultor. E vocês são os galhos. Nesse processo todos, quem deve frutificar é vocês. E ele sai dali, do Monte das Oliveiras, se afasta um pouco, ele vai até o Getsemane. Só que no Getsemane ele não leva todos os 12, ou os 11, porque Judas está nesse processo de chegar e o trair, e o entregar. Então ele pega João, o trio, ele pega Pedro, João e Tiago, e ele diz: vamos orar aqui um pouquinho. E ele começa a orar. Ele começa a sentir tanta aflição que o seu suor se transforma em gotas de sangue. E isso, na literatura, na medicina, isso é provável, tá? Então, olha o tamanho da aflição. Olha o tamanho da aflição que o nosso Jesus está passando, porque Ele sabe que está se aproximando o seu momento. E esse momento é importante. Em tudo isso que Jesus passou, Ele não via o Ézio daquele momento, Ele viu o Ézio de hoje. Sabe aquela Maria de antigamente? Ele via a Maria de hoje, o Ney de hoje, o Genival de hoje. Jesus via você. Então ele se afasta, Ney, e vai orar no Getsemane. E qual é o significado desse nome? Getsemane, prensa de moer. Porque a gente hoje, compra alguns perfumes, a gente já encontra o negócio pronto. É igual o café que você toma. Você encontra já ele moidinho, torradinho. Acompanha o processo como que é. O vinho, para se beber hoje, para a gente consumir, para a gente não, quando consumo, mas para ser consumido, é necessário ser o quê? Lá atrás, pisado. Para que ele venha. É doloroso, não é? Mas é necessário para extrair o melhor que há aí dentro, para separar tudo que é necessário separar. É necessário às vezes passarmos por isso, lugar de esmagamento, prensa de moer. Em alguns momentos da nossa vida é necessário ser moído, ser triturado, ser pisado,
Agora temos que identificar por quem estamos sendo pisados. Pelos homens ou pelo céu? Porque se é pelo céu, é porque tem coisa boa que vai sair daí. Se é pelo céu, é porque tem coisa importante que Deus vai extrair da tua vida, que o mundo não enxerga, que o mundo não vê, que o teu marido não vê, que a tua esposa não vê, que a tua família não vê, mas tem algo aí dentro que Jesus vai extrair para a glória dele. Irmãos, nosso passado já não nos condena mais, porque estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, nova criatura somos. Mas o teu passado e o meu passado não ia nos trazer até esse lugar. Pelo nosso passado não estaríamos aqui. Mas olha onde você chegou. Quantos apertos da vida tu já passou, hein? E quantos apertos da vida tu ainda vai passar? Mas descansa no teu coração. Porque passar aperto com Deus é suave. Ele chama os 3. E aí ele começa a orar. Em alguns evangelhos diz que um anjo desceu para confortar ele. Mas ele olha para trás e ele encontra os 3 dormindo. Há momentos na nossa vida que temos que passar só. O caminho é tão estreito que não cabe 2, só cabe 1. Mas quando você passar, tem alguém te esperando do outro lado. Há caminho na nossa vida que não dá para passar marido e mulher, pai e filho, filho e pai. Não dá para passar junto com o pastor. Tem que passar só. Só entre aspas. Porque tem alguém torcendo para dar certo. Tem alguém vendo que você tem capacidade de suportar. A Bíblia diz que Deus não coloca num fardo que a gente não consiga carregar. Então tudo aquilo que eu vou passar, eu tenho capacidade de passar, porque Deus não vai colocar algo que eu não consiga carregar. Tem pessoas passando por alguns apertos, e eu vou dizer uma coisa: para extrair o óleo, existia 3 prensas, era uma prensa com 3 pedras, e ia extraindo cada prensa que colocava, ia extraindo um tipo de óleo e para uma finalidade. Então a primeira prensa às vezes extraía o óleo mais grosso para uma finalidade no templo. Quando colocava-se a segunda pedra, o óleo para iluminação, o óleo para unção. Quanto mais se colocava a pedra e quanto mais se apertava, mais o melhor saía. E é isso que Deus quer fazer nesses últimos dias. Deus quer espremer, vai espremer para sair o melhor. E você diz: Deus, misericórdia, Senhor, já está apertado, vai apertar mais. Mas eu quero te dizer, o céu nessa noite diz: você vai suportar, porque eu estarei com você em todo esse processo. Você não estará só nesse processo. Jesus, ele passou só por esse processo. Lá no Getsemane, o lugar do bom perfume, ele estava só. Ele levou 3, os 3 estavam dormindo, ele passou só. Deus falou: só ele não fica, vou mandar um anjo para confortá-lo. Aí eu pergunto: por que ele suportou tudo isso? Para que eu e você desse certo. A gente foi criado, vou falar mais uma vez, para dar certo, foi para dar errado. Dar errado é uma escolha nossa, não do céu. Então a Bíblia diz que ele vai para esse lugar, Getsemane, e ali ele é esmagado, ele é moído. Isaías 53 diz que ele foi esmagado.
Ele foi moído para extrair aquilo que o mundo não tinha, que era a fragrância da vida, porque o mundo cheirava a morte, porque é isso que o pecado faz. O pecado gera morte e o pecado fede diante de Deus. Mas aonde Jesus entra, irmãos, todo mundo quer estar perto, porque aquilo que é agradável, todo mundo quer estar junto, todo mundo quer estar perto. Então Jesus, ele começa a orar, e por 3 vezes ele volta, pastor Genivaldo, e ele encontra o seu trio dormindo, e ele diz assim: vocês não conseguem orar nem sequer 1 hora comigo? E pela 3ª vez ele desperta os discípulos e diz assim: levanta, porque a hora chegou. Quando ele fala isso, Judas chega e o trai com um beijo, dizendo: é esse. Jesus é levado dali, ele é condenado à morte, e a Bíblia diz que aquilo que para muitos era o fim, foi só o início. Porque o Getsemane foi o início, mas não foi o fim. Então o que eu quero dizer para você é que é necessário passar pela prensa de moer. É necessário passar por provações para ser testado. Tem coisas que eu passei na vida que eu, olhando bem, eu não suportaria. Mas eu olho para trás e eu vejo que aquilo que eu não imaginava que ia suportar, passei. Olha para o teu irmão e diz assim: você vai passar. Você vai passar. Vai passar. Vai passar, irmãos. Mas é necessário Deus extrair de você o melhor. E para extrair o melhor é necessário você pisado. Quando a gente é pisado pelo homem, é pisado para ser humilhado. Mas quando o céu resolve nos pisar, é para ser exaltado. Davi, muitas das vezes, ele disse assim: eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão do homem. Porque ele sabe que o nosso Deus é misericordioso. Algumas vidas estão sendo esmagadas nessa manhã. Eu vou dizer uma coisa para você: ô semana tribulada, ô semana do inferno foi essa semana, que eu creio que daqui para frente vai, pelo menos o sol vai se abrir, porque ô semana negra, sabe? De causar dor, de causar tristeza, de querer despertar algum sentimento, sabe? Que convive aqui dentro. Mas eu posso dizer que passou. Porque é justamente para isso que a gente é testado, que a gente é esmagado. É para extrair o melhor vinho, o melhor azeite. É para extrair o melhor de você. Porque às vezes a gente olha para dentro e diz: há alguma coisa boa em mim? Inteiro não, mas quebrado há. É tudo o contrário, né? A gente quer aquilo que está inteiro. Jesus, ele quebra aquilo que está inteiro para extrair o melhor. Casamentos que aqui que estão passando por um momento de esmagamento. Famílias que aqui estão passando pelo momento de esmagamento. Vidas que aqui processos que vidas estão passando, é um processo de esmagamento. Mas eu quero dizer para você: vai passar. Mais uma vez eu digo para você: vai passar.
Se você estivesse enfrentando só, você não estaria aqui. E você sabe por que você está aqui? É porque o Senhor está com você, falando no teu coração, na tua alma, e dizendo: filho, não desiste, filho, não desiste, vai dar certo, já deu certo, eu estou com você, eu sou o Emanuel, eu sou um Deus contigo, eu sou um Deus conosco. Você sabe por que você está aqui? Porque lá no teu espírito, quando tudo você queria desistir de tudo, porque não entende o processo, o Deus está dizendo assim: ei, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A gente olha para a vida de Jó, e Jó teve que ser esmagado. Irmãos, olha para a vida de Jó. O cara está vivendo o céu, o cara acorda, o inferno começa. E o que é mais interessante é que em todas as ocasiões sempre tinha alguém para levar a notícia ruim. Sempre escapava um. Sempre tinha um que levava a notícia até Jó. E Jó, para relembrar, a gente não sabe, foi tudo num dia só, mas a gente sabe que tudo aquilo ali aconteceu. O cara perde todos os seus bens, o cara perde os seus filhos, o cara perde sua saúde. A mulher que está do lado diz assim: abandona esse Deus e morre, porque ela via que a situação que Jó estava não tinha mais jeito, não tinha mais o que fazer. Ela entende que a única coisa que restava para Jó era morrer. E Jó diz o quê? Como uma louca fala você, mulher: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. E a Bíblia diz que mesmo sendo esmagado, em nenhum momento ele negou ou blasfemou contra o céu. Aleluia! Olha o processo que ele passa. Mas Deus extraiu o melhor dele, porque extraiu aquilo que é essencial para a nossa vida com Deus: obediência, submissão, adorar a Deus em meio à provação. Porque é fácil adorar a Deus quando tudo dá certo, quando a gente está vivendo um jardim de flores. Difícil é adorar a Deus quando a gente está no jardim, mas sendo esmagado dentro do jardim. Aquilo que parecia ser uma bênção, aparentemente para nós, a gente começa a duvidar se realmente era uma bênção, porque fala de jardim. Ser crente quando tudo está bem, quando a conta bancária está bombando, quando você passa o cartão de crédito sem se preocupar com a fatura, irmãos, quando no trabalho está dando tudo certo, já tem promessa até de ser elevado na empresa. Quando a vida profissional, financeira, familiar, casamento, está tudo mil maravilhas, é fácil. Só que Deus, Ele reserva esse momento para nós. E é necessário. Porque o nosso Senhor passou só. A gente tem o privilégio e a oportunidade de passar com alguém que jamais perdeu uma batalha, que jamais perdeu uma luta. Estava hoje pensando, a gente não compra o perfume pela embalagem, compra? Pelo frasco? Compra? O frasco pode ser até bonito, o frasco pode até ser chamativo, mas o que importa mesmo é a sua fragrância. Às vezes o vaso está meio acabado. Eu ia falar como pastor Ney, mas não. Às vezes o vaso está meio... Você olha assim e fala assim: desse vaso aí não tem nada não. Você já provou o que tem dentro? Porque o que está dentro é o que importa. Só que para chegar a esse ponto de você pegar aquele frasco de perfume e você usar, teve um processo. Teve esse processo aqui, de trituração. Alguns aromas que eram usados num tempo tinham que ser queimados
para poder, né? Para poder exalar um bom cheiro, deveria ser queimado, e era queimado. Outros, para ser usado, precisava ser pisado. E outros deveriam passar pela prensa, para poder ter uma finalidade. E todos eles tinham finalidade no templo, no altar, na casa de Deus. Então, irmão, o processo é doloroso. Mas eu digo para você nessa manhã, segue em frente. Segue em frente, porque aquele que causa dor também cura. Aquele que derruba também ergue. Segue em frente, porque aquele que fez a promessa, ele diz: eu tá de pé, o que eu te prometi está de pé. Passa. É um momento doloroso. É um momento que você olha e você não vê as pessoas do teu lado. É porque você está olhando de uma maneira totalmente distorcida. É só você ir às Escrituras, e nas Escrituras você vai ver que o Senhor diz: eu estarei convosco até a consumação dos tempos. Eu estarei com você na saúde, aleluia, Deus, na tristeza, aleluia, na bonança, na escassez. Eu estarei com você na vida e estarei com você na morte. Mas em nenhum momento o Senhor nos deixará só. Por isso, igreja de Cristo, nessa manhã, está doendo, mas vai passar. Vai passar, meu irmão. Vai passar, vai dar certo. As coisas vão começar a deslanchar. Sua vida financeira, sua vida espiritual, sua vida conjugal, seja lá qual for a área, vai começar a deslanchar, porque o Senhor está dizendo: é um processo, e todo processo tem um meio, tem um início, tem um meio e tem um fim. Tem vida nessa manhã que está no início, outras estão no meio, e para outras o Senhor está dizendo: acaba hoje, acaba agora. Aleluia! O lugar do bom perfume sempre é o lugar do aperto. É no aperto que a gente é mais crente. É no aperto que a gente frequenta mais a casa de Deus. É no aperto que você ora mais. É no aperto que você jejua, consagra. Você vai nos cultos da tarde, culto da noite, culto da manhã. Você vem no domingo de manhã, você vem no domingo à noite. Você vem na quarta-feira, você vai na segunda-feira no culto dos lares. Você quer estar envolvido com Deus. Por quê? Porque o aperto, tem algo te apertando e te incomodando. Imagine, irmão, se a nossa vida não tivesse aperto. A gente, pastor, a gente só dá certo no aperto. Sabia? A gente vê pela atitude de muitos. Quando está no aperto, não tem dia, não tem hora. É frio, é calor. É domingo de manhã, é domingo à tarde, é domingo. Onde ele vai quando não tem culto na sua igreja, ele vai em qualquer culto. Porque está apertado. E ele quer um pouco de alívio. O Senhor está apertando. Quando Deus afrouxa, aí a gente, primeira coisa que a gente faz, quando o negócio está frouxo, a gente descansa, a gente se acomoda, a gente já não ora mais como deveria orar. A gente já não busca mais como deveria buscar. A nossa frequência na casa de Deus já diminui, né? O diabo já começa a falar que nós somos a igreja, não precisamos de igreja, né? É igual muitos crentes que eu encontro pela rua aí. Eu digo: você está onde? Estou congregando em casa. Em casa, é? Eu não preciso de igreja. É isso que o diabo tem semeado no coração de muitos. Que não é mais necessário você estar aqui. Irmãos, para mim, eu vou dizer uma coisa: esse lugar sem nós, esse lugar é um lugar comum. Mas quando eu e você entramos por aquelas portas para adorar o Rei dos Reis, esse lugar se torna um lugar especial, um lugar único. Então é importante estar aqui. É por isso que Paulo diz que para muitos já não tinha mais o desejo de congregar. E Paulo já alertava nos dias dele. Então, irmãos, não venha para a igreja só no tempo do aperto. Quando as coisas estiverem folgadas também, venha.
Venha ser grato. Faça como aquela mulher. Ela deveria vender aquele nardo puro. Mas ela resolveu quebrar, derramar. Ela quebrou o vaso no sentido de dizer: esse vaso não tem valor, não tem mais serventia nenhuma. Ele foi usado só para esse momento. Não será usado mais. E ela quebra. Fica de pé, vai. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Continue a falar com o teu povo, Deus. Que essa semana venha ser uma semana onde o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. O Senhor possa, como foi cantado aqui, eis-me aqui. O céu clamou e disse: a quem enviarei, quem há de ir por mim? E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me. Que nós possamos estar preparados para o chamado, Deus. Que possamos estar preparados para essa grande comissão, Senhor. Que vidas nessa manhã estão passando por esse processo. Eu tenho certeza que o melhor o Senhor vai extrair e tem extraído. Mas nós queremos deixar tudo hoje no altar. Deus, nós entramos na Tua presença com o nosso nardo. Nós entramos com o nosso vaso. E sairemos daqui, ó Deus. Sairemos daqui só com o coração grato. Porque o nardo vai ficar e o vaso vai quebrar. Em nome de Jesus, ó Deus. Ah, Deus, que possamos entender, ó Deus, a esse ato tão grandioso, que uma mulher sem valor, que uma mulher conhecida por ser pecadora, ela fez o que ninguém fez. Eu te convido nessa semana a você fazer aquilo que você nunca fez para Deus. Você está acostumado a fazer sempre a mesma coisa. Faz algo diferente. O teu Senhor, Ele vai se alegrar. Imagine todo dia a mesma comida, enjoa. Imagine todo dia a mesma coisa, enjoa. O Senhor, você tem a capacidade, eu creio nisso, de surpreender Deus, como alguns da Bíblia fizeram, como a mulher, o homem, aleluia, que disse: Senhor, o meu servo está doente, não precisa vir na minha casa, só uma palavra basta. A Bíblia diz que o Senhor se espantou com a fé daquele homem. O Senhor se espantou com a mulher Sírio-Fenícia, que foi em busca da cura da sua filha. E quando ela chega e pede pão, o Senhor diz: eu não posso dar o pão aos cachorrinhos. Ela diz: mas até os cachorros comem das migalhas. A Bíblia diz que o Senhor diz: mulher, volta para a tua casa, porque a tua filha já está sã. Surpreenda Deus nessa noite, nessa manhã, nessa semana, com algo diferente, com algo que você não fez. Oh, de calamanda ramantu e de camanai. Oh, glória. Senhor, não quero que os meus olhos percam brilho.
jardim, Senhor, não quero que me perca. O desejo de te adorar. Aleluia! Vem, Deus. Senhor, e me resgata. Aleluia! Todos os dias, só pra te adorar. Quero Olha aí, ó. ser teu bom perfume, primeiro essência. Quer exalar Cristo? Jardim, Precisa passar pela moinha, pelo esmagamento. Aí aonde você chegar, as pessoas olham para você e vão dizer assim: eu vejo você diferente, suas palavras diferentes, sua atitude é diferente. Aonde é que você tem comprado esse nardo? Onde é que você tem buscado esse perfume? As pessoas vão querer estar perto de você, vão procurar você. É isso que a igreja precisa. A igreja precisa exalar Cristo. Você precisa exalar Cristo. Quando no teu lar você exalar Cristo, a tua casa será uma casa de bênção. Quando na tua família você exalar Cristo, ei, será lei calamanda ramanda e comanda rabacai. Deus maravilhoso. Amém, amados? Obrigado, meninos. Oh, glória. Seja o jardim. Já vou estar encerrando já. Só que nesse jardim tá tremendo, rapaz. Poxa, já tá. Começou já o processo já. Aleluia, jovem. Você precisa ser esmagada. Porque quando a gente é esmagado, toda a carne fica para trás. Todo desejo mundano fica para trás. Quando a gente é esmagada, as pornografias ficam para trás. Os desejos, a lascívia fica para trás. Tudo que não presta fica para trás. Porque Ele peneira. Meu Deus. No fim da pregação estou querendo bater. Ai, Deus. Amém? Vamos lá. Vou ler o que está aqui. Ordem dos anúncios. Rapaz, será que eu vou conseguir ler isso aqui? Discipulado de casais. Dia 29/8. Amém? Congresso Refúgio Kids. Dia 30 de agosto. Amém? Tem mais? Acabou? Ah, vai ter aqui quase uma folha. Ah, não, aí já era, né, irmão? Aí é anúncio atrasado, né? Aí já foi. Ah, da Santa Ceia, ó. Domingo, 7 de setembro, é domingo já, né? No outro domingo, 7 de setembro, nós temos aí a nossa ceia, né? Vem, irmão, participar. Venha cear. Venha estar em comunhão com Deus e com a igreja, amém? Em nome de Jesus. Acabou? Tem mais? Eita, imersão profética. 5 dias de ativação, posicionamento, clamor, direcionamento e prosperidade. Ai, Deus, viu? Agora que você se animou, você não cumpriu o nosso acordo. Aí, irmãos, minha entrega, nossa entrega. Gostei dessa frase. Entrega, nossa entrega. Traga o seu alimento, ajude aqueles que precisam, né, ser abastecidos com o pão de cada dia. Então você traz o seu alimento e abençoa vidas que estão necessitadas, né? É agora? À noite? À noite aqui tem um mover aqui, ó, um combo, hambúrguer, mais Coca-Cola, né? R$12 apenas, né? Já cobra 15. 3 já é a oferta, né? Tem mais? Obrigado. Rapaz, foi o Lucas que escreveu isso aqui?
Rapaz, não dá para ler não, viu, Lucas? É hebraico. Tem que fazer assim, Senhor, dá-me uma revelação aqui. Mas vai melhorar. Fica de pé, irmão, fica de pé. Aleluia. Amém? Logo mais, às 18h30, conhecido como 6h30. É porque a gente fala mais 6h30 do que 18h30, né? Então, às 18h30, 6h30 da noite, nós temos aqui o nosso segundo culto. Irmãos, venham buscar Deus. Eu tenho certeza que vai ser uma noite de poder nessa casa. Deus tem, irmãos, nos alimentado com palavras aqui do céu, irmãos. Não perca, venha, traga sua família, convide alguém. Né? Às vezes você tem rede social aí, tem tantos amigos, convida eles. Né? Você tem 300 amigos, 1000 amigos, mas um não consegue trazer um para a igreja, em nome de Jesus. Traga, nem que seja arrastado pela corda. Traga, em nome de Jesus. Faça, né, Vamos orar. Senhor Deus, Pai. Obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse momento especial que o Senhor assim nos concedeu. Estamos unidos. Deus, em nome de Jesus, nos conduza para os nossos lares. Abençoe a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Abençoa o casal. Meu Deus, que a gente possa ter uma semana ricamente abençoada, de transformação, em nome de Jesus, e que possamos exalar Cristo a cada dia, a cada hora e a cada momento, em nome de Jesus. Erga as suas mãos para receber. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, permaneça com toda a igreja, desde agora e para todos sempre, e todos digam amém. Um bom dia, uma boa noite para vocês, estaremos aqui em nome de Jesus.